Hello, lovers! Tudo bom com vocês, gente? E aí? Como vocês já sabem, em todos os vídeos aqui tem um desafio pra vocês. Na verdade tem dois. Primeiro é achar o erro aqui no cenário dos vídeos. Então me conte qual o erro que vocês acham que temos aqui nesse cenário. E o segundo desafio é você não sair aqui do canal sem assistir nenhum outro vídeo. Então assiste pelo menos mais um vídeo antes de sair, tá bom? Tem vídeo sobre gravidez, tem vídeos antigos, tem vídeos de tudo aqui no canal. Então conto com vocês, hein, gente? Olha só, hein? Hoje o vídeo vai ser sobre o diário de gravidez do primeiro trimestre. Gente, eu vou contar pra vocês tudo que eu sofri, tá? Pois é, tudo que eu sofri nesse período. Então vamos lá pro vídeo. Eu já fiz um vídeo pra vocês e eu contei todos os sintomas que eu tive, na verdade não todos, os que eu lembrei, 5 sintomas que eu tive antes de pegar o positivo, antes de descobrir realmente a gravidez ali, antes da menstruação atrasar. E aí, gente, depois desses sintomas, que foi quando eu descobri realmente a gravidez, começaram os outros, que eram um pouco mais difíceis. Eu lembro que eu deitava e eu sentia muitas extrasístoles, o meu coração disparava muito. Pra quem não sabe, eu já operei o coração, eu tinha CIA, que era comunicação interatrial, era um furo do lado direito do coração, e aí o sangue do lado esquerdo com o direito se juntavam e um lado do coração ficava mais sobrecarregado. Então eu precisei operar para fechar esse furinho e não ter problemas futuros com respiração, pulmão, coração, enfim. E aí, acontece que uma pessoa que já operou o coração não é como uma pessoa normal que, tipo, não precisou operar, né? E quando eu descobri, antes da barriga crescer, bem no início, eu sentia muita, antes mesmo de descobrir a gravidez, de ter o positivo, porque eu já desconfiava, né? Depois desses sintomas com o coração que eu sentia muito, eu comecei a ter uns mal-estar, assim, não era enjoo, era mal-estar de eu já acordar ruim, assim. Cara, eu já acordava destruída, tipo, e não era que nem eu tô falando pra vocês, vontade de vomitar e essas coisas. Era muito estranho, porque eu não tinha fome. E aí eu começava a tremer. Sabe quando você tem pressão baixa? Ou algum tipo de virose, que você fica tremendo o tempo todo, que você fica muito fraca. Eu tava desse jeito, eu tive muitos sintomas de fraqueza durante o início aí da gravidez. Mano, durou muito. Tava sendo muito difícil acordar, tava sendo muito difícil. Tava coincidindo junto com a minha depressão, né? A depressão que eu tive lá por causa do trabalho, que eu vim pra cá, saí do Acre, vim pro Sul pra trabalhar e fui demitida, fui enganada. Eu considero enganação, mas enfim, então tipo, coincidiu muito com a depressão e esses sintomas que eu tava tendo da gravidez. Aí o que acontece? Eu não conseguia fazer nada em casa, minha casa virou uma zona, assim, ficou muito difícil de viver. E graças a Deus meu filho tem 7 anos já, então ele já sabe se virar. Eu tinha que fazer o quê? Meu marido me ajudava, né? Daí a gente, tipo, deixava a comida pronta e aí eu só precisava esquentar, não precisava fazer muita coisa nesse quesito cuidar de uma criança, né? Ele tava de férias também, não precisava ir pra escola, então eu tava me virando, gente, eu tava me arrastando do jeito que eu podia. E o meu filho me ajudava muito também, era um fofo. Então nessa fase da gravidez eu tava comendo muita fruta, porque era a única coisa que eu conseguia comer, era maçã e sopa. Eu fazia sopa e eu conseguia comer, mas nossa, foi muito difícil. E esse foi um dos primeiros sintomas. E aí depois desses sintomas de mal-estar, de corpo mole mesmo, vieram os enjoos. Só que, galera, Deus é tão bom que a minha mãe, ela tava em São Paulo, que minha mãe mora no Acre também, né? Aí ela tava em São Paulo, na casa da minha tia, e ela conseguiu vir ficar um mês aqui comigo. Então ela veio justamente dessa fase que eu tava destroçada, que eu tava acabada. Glória a Deus que minha mãe pôde vir. E aí ela me ajudou muito, 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 muito mesmo. Foi aí que comecei a me alimentar melhor, facilitou a minha vida. Só que eu ainda tava mal, eu ainda não conseguia fazer as coisas, assim, porque veio o enjoo, aí era fraqueza e enjoo. E é uma coisa muito ruim, assim, é que se eu ficasse, tipo, muito tempo sem comer, se eu sentisse a fome e eu ficasse sem comer, demorasse mesmo que meia hora, eu passava muito mal do enjoo e eu ficava me tremendo. Tudo que eu imaginava, eu enjoava. Era horrível, porque, nossa, eu ia dormir e acordar com os enjoos. E o que eu fazia era tomar o Dramin antes de dormir, porque eu comecei a tomar Dramin e dava muito sono. Gente, a médica me passou um Dramin em pílula. Antes eu tava tomando em gotas e acabou. E aí eu comecei a tomar. Eu tomei no horário que ela pediu, de 6 em 6, né?
Só que o que aconteceu? Eu passei 3 dias levando choque. Sabe quando você tá dormindo, de repente você acorda e leva aquele susto? Eu ficava levando esses choques. E aí eu descobri que era por conta desse remédio. E o que aconteceu? Eu passei 3 dias bem grog, de tipo, ficar normal assim em casa e ficar, sabe, tendo aqueles espasmos. E mano, foi horrível, horrível, horrível. Eu não sou alérgica ao remédio. É que eu tava tomando de 6 em 6 horas e essa dosagem era muito alta. Aí eu comecei a tomar metade só do remédio e antes só de dormir. Aí ficava ok, acordava melhor. Mas, gente, não impedia do enjoo vir no outro dia. E os enjoos, eles duraram até o 4º mês da gravidez ali, passando no 1º trimestre, né? Foi difícil, foi ralado, mas graças a Deus passou. E aí logo em seguida, que minha mãe ficou só 1 mês aqui. Então logo em seguida minha irmã chegou. Aí eu fiquei com a minha irmã, com a minha cunhada e com a minha mãe aqui em casa. E, mano, foi um paraíso, porque elas me ajudaram muito, 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 muito mesmo. A única coisa ruim é que a minha irmã veio pra visitar, conhecer a cidade. Então ela queria ir na praia, ela queria conhecer os lugares e eu ia. Raramente eu ia, só que eu passava mal, gente, não tava bem. Eu ficava, tipo, sabe, pra baixo, passava mal, eu tinha que andar e eu... Enfim, aí eu acabei que não andei tanto, não conheci tanta cidade. Porque por mais que eu esteja 8 meses aqui, eu só conheci por conta delas. E aí foi isso. Então depois que minha mãe chegou, a minha irmã chegou, aí eu consegui me alimentar melhor. Porque antes estava muito ralada, tinha perdido já 2 quilos antes de descobrir a gravidez e perdi mais 3 por conta desses enjoos. E eu ainda não recuperei, gente, o peso. Eu tô com 5 meses, mas eu não recuperei esse peso que eu perdi. E é isso, sobre os enjoos foram isso. Outra coisa que eu senti muito no 1º trimestre, até o 4º mês também, foi dor no peito. Dor no seio, eu senti bastante e graças a Deus passou. Aí foram passando assim devagarzinho, mas eu ainda tenho algumas vezes enjoo. Inclusive, uma das vezes que eu fui pra praia, que eu não sabia isso, eu voltei com virose, tá? Eu fiquei muito mal. Eu achava que tinha sido de um churrasquinho que eu tinha comido com a minha irmã, mas não foi. Foi da praia, certeza, porque pela primeira vez eu vomitei. Eu não vomitei nem na primeira gravidez nem na segunda. Ralado, né, gente? Mas acontece. Foi bem difícil assim, eu fiquei bem mal. Eu fiquei 3 dias bem mal. E foi mais ruim do que das outras vezes que eu tive os enjoos. E aí, o que eu mudei na alimentação, né? Falando de enjoo, alimentação, o que eu mudei? Eu comecei a aderir mais verduras. Fruta eu não falo tanto, gente. Mas eu comia maçã. Maçã e banana eu comia. O resto das frutas eu digo que não, que eu não sou muito fã. Mas eu tentava comer. E aí, quando minha mãe chegou, a coisa mudou um pouco. Por quê? Você sabe como é que é mãe, né, gente? Faz umas comidas lá muito boas, tipo pão caseiro, torta, doces. Aí eu comecei a comer. Eu não considero que sejam comidas que não sejam saudáveis, mas não era só salada, mas ela também fazia muito salada, que minha mãe é a rainha da salada, ela ama salada. Então a alimentação eu tentei aderir mais, realmente, frutas, verduras, né, e todas cozidas a vapor. E é isso, gente. Comecei a me alimentar melhor por conta do bebezinho ali, né? E outra coisa que é muito bom pra gravidez é sopa de fubá. Meninas, façam sopa de fubá porque tem muito ácido fólico, tem muito benefício para colesterol alto, para pressão, pro coração, muito benefício. Então façam sopa de fubá, é um segredo muito bom para a gravidez. Então tome pelo menos uma vez por semana. E, gente, é muito bom, muito fácil de fazer, não é caro. Então, se taque. Gente, mudanças no corpo. O meu peito cresceu, óbvio, cresceu um pouco sim. Ele não triplicou, ele dobrou ali o tamanho um pouquinho. Pode ser que mais ou menos, né? Cresceu. No início ele tava muito dolorido, como eu falei pra vocês, então tipo, podia estar inchado. Agora ele ainda continua grande, mas assim, pouco. Não é uma diferença gigantesca não, tá? O meu peso, como eu falei pra vocês, o peso eu tinha perdido 5 quilos ao todo, né? E eu ainda não recuperei. Eu falo que eu perdi 5 quilos porque antes da gravidez eu tinha perdido 2, na gravidez eu perdi 3. Só que eu não recuperei nem os 2 que eu tinha perdido antes de engravidar e nem os 3 que eu perdi depois que eu engravidei. Então, tipo, perdi 5 quilos e ainda não recuperei. Tô com 65 quilos atualmente. E o meu cabelo, eu não achava que tinha tido muitas mudanças, não. Mas eu tô vendo que ele cresceu muito. É porque não vai dar pra mexer na câmera, porque senão eu vou coisar. Mas, gente, meu cabelo tá, ó, tá muito grande. E essa parte aqui, ó, loira, era a parte descolorida que eu tinha desde aqui da raiz. E agora tá só nas pontas. Porque eu pintava, né, de roxo, agora eu não tô pintando pra prevenir, né, gente? Mas enfim, meu cabelo cresceu bastante. Em relação à pele, eu comecei a ter mais espinhas. Não espinhas assim, aquelas inflamadas. A minha espinha é meio pequenininha, sabe? Tipo, espinhas pequenininhas pelo rosto, assim.
Algumas nem aparecia ponta, algumas apareciam de um dia para outro, só tipo um puizinho. Mas eu tive mais espinhas sim, e não é por conta de maquiagem, porque é uma fase que eu não tava usando nada. Nada mesmo. Não sei como essas mães conseguem usar maquiagem, eu admiro, ó. Bato palma, porque eu não tinha ânimo nenhum, amores. Nenhum mesmo. Sério, horrível. Não tinha ânimo pra maquiar em nada, né? Só passava mal. Sobre o meu psicológico. Mano, o meu psicológico, como eu falei pra vocês no outro vídeo de sintomas que eu não tive eu tive na segunda gravidez, eu não tive alteração hormonal, assim, de humor, de ficar estressada, o capiroto como eu fiquei na minha primeira gravidez. Mas por ter engravidado numa fase que foi muito difícil pra mim, o meu psicológico ficou muito afetado. Gente, eu não queria saber nada do bebê, eu não queria nem pegar na minha barriga. Eu não queria muito, sabe, pensar no bebê, porque eu não tava me sentindo preparada pra isso. Eu tava me sentindo muito culpada nessa fase, tava me sentindo muito mal, psicologicamente falando, porque eu trouxe meu marido, meu filho, minha família, né, do Acre pra cá, pro sul, por acreditar numa pessoa que iria me empregar, iria me dar uma segurança, né. E aí a única segurança que eu tinha, essa pessoa me tirou em menos de 3 meses de trabalho, ia bater os 3 meses, e ela me tirou. Então, cara, eu fiquei muito mal, assim, porque eu já tinha conversado com a pessoa, a gente já tinha acertado tudo, e aí no fim deu errado. E eu me sentia muito culpada porque se eu não tivesse acreditado na pessoa, se eu tivesse sido um pouco mais esperta, se eu tivesse ouvido o meu pai que me falou, não vai, eu não tinha vindo, eu não tinha tirado meu marido do trabalho, eu não tinha tirado meu filho da escola e eu não estaria grávida longe da minha família inteira, que era um sonho que eu queria viver com eles, sabe, perto deles, e não queria ter engravidado, sabe, tipo, não era um plano meu, mas aconteceu. Então, o meu psicológico, ele não chegou a alterar, ele já estava alterado antes mesmo de engravidar, por conta dessa depressão que eu tava tendo aí já, e dessa culpa que eu sentia. Eu ainda sinto, gente. Vou ser bem sincera pra vocês, se arrependimento matasse, eu não estaria viva, não. Eu teria morrido já. Mas graças a Deus não mata, né? Mas ensina. Uma coisa que eu fiquei triste foi justamente por isso, assim, porque agora eu tô aqui no sul e minha família tá toda no norte. Não é uma visita fácil, não é tipo, ai, vamos visitar a Bruna no final de semana, passar 3 dias lá e voltar. Não, gente, é muito longe, são 3 dias, são 4 dias de ônibus e, cara, eu demorei 18 horas pra chegar aqui de avião, entre as escalas que faziam, né, nas cidades de São Paulo e Brasília. Então, tipo, é muito longe, é muito cansativo. E agora eu tô longe da minha família inteira e eu vou ter que lidar com isso, de ver o meu filho crescer longe da minha família, que eu cresci junto, que vi o meu primeiro filho crescer. Só tenho meu marido e meu filho aqui, então essa parte é muito triste. Mas minha mãe vai vir, né, pra ver o bebê, vai passar um mês aqui comigo, mas isso é pouco, né, gente? A gente sabe que não mata a saudade, de verdade. E ao mesmo tempo eu tive também muita insegurança, porque é o meu segundo filho. E fazem 7 anos que eu tive o Arthur, então vamos ser uma fase que eu já vivi, mas que é totalmente nova, porque é um segundo filho, são personalidades diferentes, os bebês são diferentes um do outro. E, cara, é o segundo filho. Então, tipo, quando você tem um filho, ok. Mas quando você pensa que vai ter o segundo, você pensa, mano, que responsa, né? Porque eu tenho 25. Eu vou ter 2 filhos com 25 anos. Eu não sei se eu vou saber ser uma boa mãe. Enfim, eu já tô acostumada com o Arthur, ele é muito independente. Mas eu sei que Deus ajuda a gente na hora. E ele ensina tudo, a gente já sabe de tudo. Ele só dá o dom e é isso. Uma coisa que foi muito difícil pra mim nesse primeiro trimestre foi começar o pré-natal. Eu comecei o pré-natal depois dos 3 meses. Na verdade, quando eu bati os 3 meses foi quando eu comecei. Por quê? Eu moro numa cidade diferente, eu moro em Camboriú. E eu não conheço nada aqui. Eu pesquisava grupos aqui do Facebook de mães aqui. Eu pesquisei algumas mães que eu tinha contato. Eu perguntava se já tinha alguma indicação de médico pra me fazer pela Unimed e tudo. Mas eu não tive ajuda, gente. Então eu fiquei nessa correria de busca por médico e descobri que aqui os médicos gostam de fazer particular. Então foi uma luta pra eu achar um médico. Logo veio o Natal, temporada aqui na cidade também, que Balneário Camboriú tem temporada. Então, cara, tudo foi muito louco, assim, pra eu conseguir fazer o pré-natal. Mas eu consegui. Então, graças a Deus, eu achei minha médica, estamos juntas. A primeira consulta foi um pouco estranho, assim, mas a segunda foi um amor de pessoa.
E é isso, então eu comecei o pré-natal bem tarde e pra mim é difícil fazer o pré-natal porque eu tenho que ir de Uber, voltar de Uber, tem esse gasto. E aí se eu precisar ir no hospital da Unimed fazer alguma coisa, já é outro Uber. Então tudo é um pouco difícil por eu não ter carro, por não ter facilidade, pelo meu marido trabalhar e eu ter que ir sozinha, porque meu filho estuda e meu marido trabalha os dois no mesmo horário. E a minha médica é só nesse horário da tarde. Ou seja, dá pra saber que eu tenho que ir sozinha de Uber e eu tenho medo de pegar Uber sozinha aí, enfim. Então pra mim tá sendo bem difícil assim essa questão do pré-natal. Foi difícil conseguir médico, tá sendo difícil o acompanhamento, mas graças a Deus estamos dando um jeitinho. E é isso. Exames. Então, como eu comecei o pré-natal tarde, como eu tô falando pra vocês, o que acontece? Eu só fiz um exame, que foi a TN, que foi a translucência nucal. Eu peguei bem no limite, quase não deu tempo de fazer, mas eu consegui fazer, vi que o bebê tá bem e tudo. O médico não quis mostrar muito o sexo do bebê, desligou a tela ali do lado, que fica ligado pra gente conseguir acompanhar. E aí eu vi muito pouco. Aí tá, né? Eu só fiz esse exame porque eu comecei a gravidez tarde, e claro, os exames de sangue e esses exames que os médicos pedem, né? Urina e tudo mais. Então, os de exames foram esses. Aí, um dia que eu fui na consulta da médica, na minha segunda consulta, que tem vídeo aqui, vlog pra vocês verem, então assistam. Acontece que a médica foi lá e fez um exame, eu nem sabia que ela fazia esse exame. Ela mostrou o bebê, gente, mas só que esse exame não tem nada impresso, nem nada. Foi só ali ver tudo certinho. Então, exame mesmo impresso, eu só tenho esse, que eu mostrei pra vocês nesse vlog, do dia que eu fui na obstetra, mostrei até a clínica lá e tudo. E agora, dia 5 de março, eu vou fazer a minha segunda e vai ser uma morfológica. Então vai ser uma ultrassom morfológica pra ver o bebê bem direitinho. Gente, eu tô com sede, por isso que eu tô assim. Eu espero que eu saia do sexo do bebê. Já vou estar com 20 semanas, né? Então, estou aguardando. Medicamento, gente, não tô tomando Quando eu descobri a gravidez, eu comecei a tomar o ácido fólico, mas a médica já suspendeu. E eu ainda não tô tomando. Outra coisa que eu quis falar pra vocês que eu tava esquecendo, que foi só eu sentar pra eu lembrar, é que o bebê começou a mexer por volta das 17 semanas. E... ai, gente, é um amor. No início eu sentia bastante assim, sabe, perto da pepeca? Eu sentia ali. E agora eu já tô sentindo subir na barriga, gente, com 19 semanas, pertinho do umbigo. Ainda não chegou do umbigo, mas tá pertinho do umbigo ali. E às vezes tá do lado direito, às vezes tá do lado esquerdo, mas é um amor que ainda é bem leve e eu consigo sentir, porque eu já tive a primeira gravidez, então eu sei identificar, né? Sobre os remédios, foi isso. Não tô tomando remédio mais pra enjoo, só tenho que tomar esses suplementos vitamínicos que a médica passou mesmo. E, amores, é isso. Eu acho que é isso. Deixa suas dúvidas aí nos comentários, que depois eu faço assim um vídeo só respondendo perguntas. Me acompanhe no Instagram, porque eu sempre tô mostrando meu dia a dia por lá, mais do que aqui. Aqui eu tô arrumadinha, né? Uma princesa. Mas lá é mais realidade, então me acompanhe lá pelo Insta. E não saia do canal sem ver pelo menos um vídeo a mais, tá bom? E é isso. Um beijo grandão no coração de vocês. Se cuidem todas e até o próximo vídeo.